O latido persistente de um cão, à porta de um sobrado modesto na Rua do Arvoredo, ecoava na madrugada de Porto Alegre. Dias a fio, a melodia de lamento insistia, até que o próprio animal, em uma manhã fria de abril, sumiu sem deixar rastros. Seu pequeno corpo seria encontrado depois, o ventre misteriosamente rasgado, em um poço desativado no quintal daquela mesma casa. Em 1864, a capital da província do Rio Grande do Sul veria a face mais sombria da ambição humana. Uma série de desaparecimentos já inquietava a população, mas o que estava prestes a ser descoberto redefiniria o conceito de horror. Havia um predador nas sombras, e a cidade, ainda ingênua, mal começava a sentir o frio abraço de seu legado de sangue. Mas antes de mergulharmos nos detalhes mais macabros desta história real, de onde você está nos assistindo hoje? Conte-nos nos comentários. Prepare-se para conhecer os crimes que silenciaram Porto Alegre e chocaram o mundo. Em 1863, a primavera desabrochava sobre Porto Alegre, vestindo a cidade com um manto de cores vibrantes e uma efervescência que, de alguma forma, mascarava a sombra que, sem pressa, começava a tecer-se por suas vielas. A capital da província do Rio Grande do Sul, com seus quase 40 mil habitantes, pulsava em um ritmo de transformação vertiginoso. O cais do porto, às margens do majestoso Guaíba, era uma sinfonia constante de guindastes rangendo sob o peso das cargas, marinheiros bradando ordens em línguas diversas, do português ao alemão, passando pelo espanhol e o inglês, e o burburinho ininterrupto de vapores de carga e navios à vela que ancoravam, trazendo consigo o hálito salgado do mar e levas incessantes de imigrantes. Entre eles, uma corrente robusta de alemães chegava para recalibrar o perfil daquela cidade de fundação açoriana. Seus sotaques fortes, suas vestes tradicionais e suas tradições singulares misturavam-se às vozes locais, às construções de estilo colonial e aos hábitos já arraigados, criando uma tapeçaria sonora, cultural e arquitetônica única. Novas fachadas, com seus letreiros em gótico, começavam a se erguer ao lado das antigas. As ruas estreitas do centro histórico, ainda calçadas em paralelepípedos irregulares que ressoavam sob as rodas das carroças e os passos apressados dos transeuntes, eram artérias vibrantes, saturadas pelo cheiro pungente de café torrado que escapava das torrefações, de especiarias exóticas trazidas do outro lado do mundo, e o aroma terroso dos cavalos e mulas que arrastavam as mercadorias dos armazéns para os pequenos comércios. Sob o sol que filtrava entre os beirais dos casarões coloniais e sobrados imponentes, o comércio prosperava, e a vida seguia seu curso, em uma cadência que prenunciava o progresso, mas que, ao mesmo tempo, mantinha um contraste sutil, quase imperceptível, com a escuridão que lentamente se anunciava. O Teatro São Pedro, uma joia arquitetônica recém-inaugurada e motivo de orgulho para a província, era o epicentro da vida cultural da elite porto-alegrense. Em suas noites de gala, as carruagens prateadas e escuras, puxadas por cavalos de crinas lustrosas, estacionavam em fila diante da entrada ornamentada, enquanto cavalheiros em trajes de casimira escura e damas com vestidos de tafetá e veludo, adornadas por joias que cintilavam à luz dos lampiões a gás, trocavam cumprimentos formais e sorrisos calculados antes de se perderem nos salões iluminados por lustres de cristal. O cheiro adocicado de perfumes franceses pairava no ar, misturando-se ao aroma empoeirado do veludo e ao calor dos corpos. No palco, cortinas de veludo carmesim emolduravam cenários grandiosos, e as vozes dos cantores de ópera preenchiam o espaço, elevando-se em áreas dramáticas que arrebatavam a plateia, transportando-os para mundos distantes de paixão e tragédia. Era nesse ambiente de luxo e sofisticação, entre o riso contido da sociedade e os acordes sublimes da música lírica, que uma figura singular se destacava, não pela extravagância, mas pela quietude imponente: José Ramos. José Ramos era um homem de presença marcante, difícil de ignorar. Sua compleição era alta e forte, e sua pele mestiça clara destacava-se sob os focos de luz tênue, conferindo-lhe um ar distinto. Os olhos, de um castanho tão profundo que quase pareciam negros, eram grandes e possuíam uma fixidez perturbadora, varrendo a plateia não com admiração óbvia pelo espetáculo, mas com um escrutínio quase frio, como se cada pessoa ali fosse um objeto de estudo. Uma barba rala, mas perfeitamente aparada, enquadrava um rosto de feições sérias, quase pétreas, que raramente se abriam a um sorriso. Seus gestos eram contidos, mas carregavam uma intenção quase invisível, calculada. Trajava-se com uma elegância impecável, os tecidos finos de seu terno escuro, a lapela de seda e o lenço de linho alvo no bolso do paletó, revelavam um apreço pelo requinte que o distinguia e que poucos em sua posição social possuíam. O perfume,
discreto mas persistente, um aroma de sândalo e tabaco, parecia uma extensão de sua própria gravidade. Sua voz, de um timbre estranhamente grave e ressonante, conferia um peso inesperado a cada palavra que proferia, mesmo quando a conversa se resumia a banalidades sobre o tempo ou a última ópera. Não era um homem de muitas palavras, mas cada uma delas era medida e ponderada, dotada de uma autoridade silenciosa. Apesar de sua origem modesta, José circulava entre a alta sociedade com uma naturalidade desarmante. Frequentava as missas dominicais na matriz, onde seu semblante contrito e sua postura ereta pareciam os de um devoto exemplar. Apreciava as artes, e era comum vê-lo a folhear volumes de poesia na Livraria Universal ou a comentar sobre as nuances de uma nova partitura apresentada no teatro, com uma erudição que impressionava os menos informados. Nunca se via nele um acesso de fúria ou de alegria desmedida. Sua face era um mapa de controle, sua conduta pública a de um cidadão respeitável, instruído e de bom convívio. Essa ausência de emoções extremas, essa polidez fria, era precisamente o que impedia qualquer desconfiança. Aquela quietude não era serenidade, mas a calmaria de um lago profundo onde correntes invisíveis e poderosas moviam-se, imperceptíveis aos olhos desatentos. Ninguém, nem mesmo os mais perspicazes, podia imaginar o que fervilhava por trás daquela fachada civilizada. Fragmentos de um passado distante, sussurrados entre os antigos moradores, ligavam José a uma infância traumática nas terras gélidas de Santa Catarina. O pai, um desertor da Revolução Farroupilha, havia trocado o fervor da batalha pela fuga e o consolo traiçoeiro da aguardente. Seu retorno a Choupana, na longínqua e pobre aldeia, não trazia glórias passadas, mas a fúria cega do álcool e a sombra de uma existência falida. Em suas noites de bebedeira, as paredes de barro e taipa da moradia, com um telhado de palha que gotejava nas noites de chuva, tornavam-se palco para a recitação mórbida de histórias da guerra. O pai, com o corpo robusto marcado pelas cicatrizes da guerra, os olhos injetados e a voz arrastada, descrevia as investidas da cavalaria ao toque de degolar, os gritos dos inimigos, o corte preciso da lâmina na garganta, o jorrar do sangue sobre a terra seca e o silêncio que se seguia. O menino José sentava-se imóvel no canto mais escuro da cabana, os olhos fixos no pai, absorvendo cada detalhe da violência descrita, sem piscar. Não era um medo infantil que o paralisava, mas uma curiosidade gélida, uma fixação quase reverente pelos mecanismos da morte, do fim da vida, que se esvaía em segundos. O pai, sem saber, acendia uma chama escura na mente do filho, um interesse mórbido que se enraizou profundamente. A mãe, uma mulher miúda, com o corpo curvado pelo trabalho árduo e os olhos sempre baixos, carregava as marcas invisíveis de uma vida de resignação. Era uma figura fantasmagórica que se movia pela casa com o silêncio dos anos, o corpo esquelético sob os panos gastos. Certa noite, a violência, companheira indesejada daquelas paredes, transbordou. A garrafa de aguardente se quebrou no chão, e a fúria do pai, já familiar, se voltou para ela. Os sons da discussão inicial, os objetos sendo arremessados, o arrastar dos pés pesados do pai sobre o chão de terra batida, tudo se amplificava no pequeno espaço. O menino José observava, escondido atrás de uma pilha de mantas velhas, não com um pânico que o faria gritar, mas com uma impotência gélida que aos poucos se transmutava em algo mais. Quando a mão paterna ergueu-se, pesada e ameaçadora, para desferir um golpe que parecia final, um lampejo de metal cortou a penumbra escassa da lamparina. Não houve hesitação. Em um movimento rápido, instintivo, a lâmina afiada de uma faca de cozinha, com a lâmina gasta de tanto uso, brilhou na mão miúda do menino. O grito que se seguiu não foi da mãe, mas do agressor, um som abafado, gutural, que silenciou a violência por um instante. O corpo pesado do pai tombou com um baque surdo, a faca fincada em sua lateral. A mãe, paralisada, apenas cobriu a boca com as mãos trêmulas, os olhos fixos na cena. O menino permaneceu de pé, a faca ainda em sua mão, os olhos abertos, sem lágrimas, sem espanto. Apenas os olhos fixos na mancha escura que se espalhava pelo chão de terra batida. Em poucos dias, o pai morreria, e a pequena aldeia, acostumada com as tragédias silenciosas da pobreza, lamentaria sua morte, atribuindo-a a um ferimento inexplicável, um tropeço infeliz em meio à escuridão da noite e à embriaguez. Com o sangue do pai ainda fresco em suas memórias e a sombra da morte como uma companheira silenciosa, o jovem José Ramos abandonou Santa Catarina. As estradas poeirentas do sul, sob um céu indiferente, engoliram seus passos.
Ele caminhou por longas semanas, alimentando-se de frutos selvagens e da esperança tênue de um recomeço. O frio cortante das noites solitárias, o estômago vazio, mas a mente estranhamente lúcida e a memória de cada detalhe do acontecido, forjaram nele uma determinação silenciosa. Porto Alegre, a capital em efervescência, oferecia o anonimato e a oportunidade que ele buscava. Foi ali que ele se reinventou, lapidando sua inteligência aguçada e sua notável capacidade de observação. Não demorou para que suas qualidades chamassem a atenção. Sua postura calma sob pressão, sua capacidade de notar detalhes que escapavam aos outros, sua oratória peculiar, mesmo que contida, levarão-no a integrar as fileiras da ordem, tornando-se inspetor de polícia. Ele circulou pelos becos mais escuros e pelos salões mais iluminados da capital, familiarizando-se com os meandros da lei, mas também com as brechas e sombras que ela deixava. Ele observava a criminalidade com um distanciamento quase científico, analisando padrões, comportamentos e as fraquezas humanas que levavam ao delito. Patrulhava as ruas, interrogava suspeitos. Sua voz grave e olhar fixo extraíam informações com uma frieza que muitos confundiam com astúcia, e parecia predestinado a uma carreira de ascensão. Sua reputação cresceu, não pelo carisma, mas pela eficácia. Casos intrincados pareciam desvendar-se em suas mãos, não por brilho intuitivo, mas por uma observação metódica, quase científica, da natureza humana em seu pior. Mas havia um distanciamento, uma frieza que perturbava os colegas. Nunca demonstrava compaixão pelas vítimas, nem a raiva habitual contra os criminosos. Apenas uma análise calculista dos fatos. Contudo, a mesma escuridão que o moldara e o tornará um observador tão astuto, eventualmente, o expeliu. Não houve um escândalo público, nem uma denúncia formal que manchasse abertamente seu nome. Os registros da época são lacônicos. Apenas apontam para sua súbita saída da corporação, uma expulsão cujas motivações completas se perderam nas entrelinhas de velhos arquivos. Observava-se uma crescente inquietude entre seus superiores, olhares desconfiados que o seguiam pelos corredores da delegacia, sussurros que se calavam à sua aproximação. Há algo de estranho nele, diziam alguns, sem que uma palavra específica pudesse justificar o desconforto. Seus olhos, comentava-se, parecem ver demais ou de menos. Outros relatavam uma estranha ausência de emoção ao lidar com cenas de crime particularmente hediondas, uma frieza que, embora eficaz, era desumana. Certo dia, um ofício lacrado foi entregue em suas mãos, um documento formal e seco que anunciava o fim de sua jornada como agente da lei. Não houve protestos, nem questionamentos. Apenas uma aceitação silenciosa e um aceno de cabeça. Seus pertences foram recolhidos em uma pequena caixa de madeira, e ele partiu, sem olhar para trás, a sombra mais longa do que o próprio corpo sob o sol poente. A vaga justificativa oficial citava conduta incompatível com os deveres do cargo, mas o que de fato ocorreu permaneceria um mistério sepultado nos arquivos internos da polícia, longe dos olhos do público. Agora, em 1863, José Ramos, o ex-agente da lei, o homem que havia desvendado tantos mistérios e observar a face mais cruel da humanidade, circulava com uma desenvoltura aprimorada. Sua aura de respeitabilidade era um disfarce perfeito, uma camada fina sobre um abismo. A cidade de Porto Alegre seguia seu curso de progresso e efervescência, ignorando o predador que havia aprendido a se camuflar tão perfeitamente entre suas fileiras. José Ramos aguardava, calmo e perfumado, observando a dança da sociedade, pronto para manifestar a crueldade latente que habitava em seu âmago, uma semente plantada na infância e cultivada no silêncio de seus anos de fuga e observação. A sombra que se estendia sobre Porto Alegre tinha agora um nome e um rosto, oculto sob a elegância impecável de um homem que sabia ser paciente e que conhecia, profundamente, a arte de esperar. Em 1863, a primavera desabrochava sobre Porto Alegre, vestindo a cidade com um manto de cores vibrantes e uma efervescência que, de alguma forma, mascarava a sombra que, sem pressa, começava a tecer-se por suas vielas. A capital da província do Rio Grande do Sul, com seus quase 40.000 habitantes, pulsava em um ritmo de transformação vertiginoso. O cais do porto, às margens do majestoso Guaíba, era uma sinfonia constante de guindastes rangendo sob o peso das cargas, marinheiros bradando ordens em línguas diversas, do português ao alemão, passando pelo espanhol e o inglês, e o burburinho ininterrupto de vapores de carga e navios à vela que ancoravam, trazendo consigo o hálito salgado do mar e levas incessantes de imigrantes. Entre eles,
uma corrente robusta de alemães chegava para recalibrar o perfil daquela cidade de fundação açoriana. Seus sotaques fortes, suas vestes tradicionais e suas tradições singulares misturavam-se às vozes locais, às construções de estilo colonial e aos hábitos já arraigados, criando uma tapeçaria sonora, cultural e arquitetônica única. Novas fachadas, com seus letreiros em gótico, começavam a se erguer ao lado das antigas, prenunciando uma modernidade incipiente que, no entanto, não erradicava os vestígios do passado mais sombrio. As ruas estreitas do centro histórico, ainda calçadas em paralelepípedos irregulares que ressoavam sob as rodas das carroças e os passos apressados dos transeuntes, eram artérias vibrantes, saturadas pelo cheiro pungente de café torrado que escapava das torrefações, de especiarias exóticas trazidas do outro lado do mundo, e o aroma terroso dos cavalos e mulas que arrastavam as mercadorias dos armazéns para os pequenos comércios. Sob o sol que filtrava entre os beirais dos casarões coloniais e sobrados imponentes, o comércio prosperava, e a vida seguia seu curso, em uma cadência que prenunciava o progresso, mas que, ao mesmo tempo, mantinha um contraste sutil, quase imperceptível, com a escuridão que lentamente se anunciava. O Teatro São Pedro, uma joia arquitetônica recém-inaugurada e motivo de orgulho para a província, era o epicentro da vida cultural da elite porto-alegrense. Em suas noites de gala, as carruagens prateadas e escuras, puxadas por cavalos de crinas lustrosas, estacionavam em fila diante da entrada ornamentada, enquanto cavalheiros em trajes de casimira escura e damas com vestidos de tafetá e veludo, adornadas por joias que cintilavam à luz dos lampiões a gás, trocavam cumprimentos formais e sorrisos calculados antes de se perderem nos salões iluminados por lustres de cristal. O cheiro adocicado de perfumes franceses pairava no ar, misturando-se ao aroma empoeirado do veludo e ao calor dos corpos. No palco, cortinas de veludo carmesim emolduravam cenários grandiosos, e as vozes dos cantores de ópera preenchiam o espaço, elevando-se em áreas dramáticas que arrebatavam a plateia, transportando-os para mundos distantes de paixão e tragédia. Era nesse ambiente de luxo e sofisticação, entre o riso contido da sociedade e os acordes sublimes da música lírica, que José Ramos, o homem de presença notável e olhar perscrutador, encontrou Catarina Palsi. Catarina, com seus 26 anos, não era uma figura que passava despercebida, embora sua postura discreta a fizesse quase desaparecer na multidão opulenta. Possuía uma beleza austera, com cabelos escuros emoldurando um rosto de traços marcados, e olhos que, como os de José, guardavam uma profundidade melancólica e distante. Seu vestido, embora elegante e bem feito em um tom discreto de azul marinho, não possuía o mesmo brilho ou a extravagância dos demais, parecendo mais um adereço de camuflagem, quase uma armadura contra o excesso. Ela observava o palco com uma intensidade contida, a face imóvel, como se a cena dramática que se desenrolava refletisse não uma ficção, mas uma dor pessoal, já vivida. A história de Catarina, como as de muitos imigrantes que desembarcavam no Brasil, era um mosaico de horrores e perdas, mas a dela parecia tingida por um pigmento particularmente sombrio. Fragmentos de documentos de bordo e relatos de terceiros, recolhidos anos mais tarde, desenhavam a silhueta de sua origem na Transilvânia húngara, uma aldeia pobre e isolada onde a vida era uma luta constante contra a escassez e o rigor do clima. O ano era 1848, e a Europa ardia em revoluções. Para a pequena Catarina, então com apenas 10 anos, a grandiosidade da revolta húngara não passava de um terror incompreensível. A notícia da chegada dos soldados, não importava de que lado, era prenúncio de calamidade. Em uma manhã cinzenta, as botas militares invadiram as ruas de terra batida da aldeia, os gritos ecoaram pela planície gélida, e o cheiro de fumaça e pólvora impregnava o ar. Catarina testemunhou o massacre de sua família. O terror silencioso, os corpos inanimados de seus pais e irmãos, o sangue escuro manchando o chão de madeira da casa, os sons abafados que emergiam do interior enquanto os agressores cumpriam seu desígnio bárbaro, tudo isso se gravou em sua mente com uma nitidez cruel. Ela própria foi jogada para fora da casa, para o frio da manhã, violentada por homens que não a viam como criança, e abandonada inconsciente no meio do campo, um corpo miúdo e ferido, dado como morto entre os demais, sob o céu indiferente de sua terra natal. A sobrevivência daquele episódio parecia um milagre de crueldade do destino, mas as cicatrizes, invisíveis e profundas, marcavam-na de forma indelével. Ela carregava o peso da memória, o silêncio dos mortos. Aos 15 anos, com a aldeia em ruínas e a miséria como única companhia, sem a proteção de uma família, Catarina aceitou o casamento de conveniência com Peter Palsi. Ele era um homem mais velho, um acordo frio e sem amor,
motivado apenas pelo desespero de escapar daquele país devastado. O pacto era simples: segurança em troca de uma vida sem afeto. A viagem para o Brasil, a bordo de um navio superlotado e insalubre, era para ser a rota de uma nova vida, mas transformou-se em mais um capítulo de sua tragédia pessoal. As ondas do Atlântico agitavam a embarcação com violência, as doenças se espalhavam rapidamente entre os passageiros amontoados, e o desespero pairava como uma névoa densa nos conveses e nos porões. Peter Palsy, incapaz de suportar o peso da travessia, ou talvez o peso de sua própria existência, encontrou seu limite. No porão escuro do navio, em meio à escuridão e ao cheiro sufocante de mofo, suor e corpos, ele enforcou-se. Seu corpo, pendurado por uma corda improvisada, foi encontrado em um canto úmido, balançando suavemente com o balanço monótono do navio. O silêncio que se seguiu à descoberta, os rostos aterrorizados dos outros passageiros, e a indiferença quase mecânica da tripulação, foram mais um espetáculo de horrores para os olhos de Catarina. Ela observou o corpo inerte, sem uma lágrima, apenas com uma quietude que perturbava os poucos que ousavam olhá-la. Em 1857, Catarina desembarcou em Porto Alegre. Tinha 20 anos, nenhuma família para recebê-la, nenhum dinheiro no bolso e, pior ainda, nenhuma palavra de português. Sua única língua era o alemão, um dialeto que a tornava uma estrangeira em um país que mal a compreendia e que não oferecia braços abertos. Os anos seguintes foram uma luta silenciosa pela sobrevivência, um empenho em erguer-se das cinzas sem qualquer apoio visível. Ela aprenderá a ler as pessoas, a observar os detalhes, a construir uma fachada de resiliência e autossuficiência. Trabalhava em casas de imigrantes alemães, em serviços domésticos, mantendo-se invisível, aprendendo a decifrar o mundo ao seu redor através dos gestos e dos olhares. A miséria e a violência eram seus únicos professores. No Teatro São Pedro, os olhos de José Ramos varriam a plateia, como de costume, não buscando a beleza ou o deleite estético das obras, mas algo mais. Sua observação repousava em Catarina Palsy. Havia uma quietude na forma como ela assistia à ópera, uma ausência de entusiasmo ou de distração que José reconheceu, uma máscara de indiferença que parecia esconder um abismo. Os olhares se cruzaram em um momento de pausa da orquestra, e o tempo pareceu se estagnar por um instante, o burburinho ao redor tornando-se um zumbido distante. Não houve sorrisos, nem acenos, nem a usual cordialidade superficial da sociedade. Apenas uma troca de olhares longos e penetrantes, um reconhecimento silencioso. O que os olhos de José viram nos de Catarina, e o que os olhos dela viram nos dele, não eram palavras, mas uma compreensão tácita. Era como se a violência que habitava o mundo, e que havia marcado a ambos de formas tão profundas, se reconhecesse. Uma escuridão compartilhada, um abismo de experiências que os conectava de uma maneira que a sociedade elegante ao redor jamais poderia entender. A aproximação foi discreta, quase imperceptível para os demais. José moveu-se com sua habitual desenvoltura, seu andar calmo e medido, aproximando-se do setor onde Catarina estava. Houve uma troca de algumas palavras, em alemão, uma língua que José dominava com fluência impressionante para um brasileiro, aprendida talvez em seus anos como inspetor de polícia, ou pela convivência com os imigrantes em Porto Alegre. A conversa fluiu de forma contida, mas as observações de Catarina eram precisas, suas frases curtas e diretas, sem floreios. Não havia a leveza das conversas sociais, nem a superficialidade dos gracejos, mas uma gravidade que parecia apropriada para ambos. A atmosfera ao redor deles parecia densificar-se, como se uma bolha invisível os isolasse do burburinho alegre e das cortinas de veludo do teatro. Dias se seguiram ao encontro. José e Catarina passaram a ser vistos juntos, embora sempre em locais públicos e de forma discreta, nos cafés do centro ou em passeios pelo beco da ópera, onde as sombras da noite começavam a se alongar e as luzes dos lampiões criavam um jogo de claro-escuro. Logo, o casal passou a viver junto. A casa que escolheram era modesta, um sobrado simples de 2 andares localizado na Rua do Arvoredo, uma via estreita e discreta, de pouca iluminação, habitada por trabalhadores braçais, artesãos e pequenos comerciantes, cujas vidas passavam despercebidas pela alta sociedade, longe dos olhares da elite. A rua era conhecida por sua proximidade com o cemitério, que ficava atrás da imponente Catedral Metropolitana, um detalhe que se revelaria sinistro. O silêncio da rua era quase permanente, salvo pelo vento que soprava do cemitério, trazendo um cheiro de terra úmida. O sobrado não era grandioso. Sua fachada simples de alvenaria e reboco,
com algumas janelas estreitas e uma porta de madeira maciça que parecia sempre fechada, escondia uma estrutura comum para a época. No entanto, suas características eram de particular interesse. Possuía um porão, escuro e úmido, com paredes de pedra bruta e um chão de terra batida que ressoava sob os passos, acessível por uma escada de madeira rangente que descia da cozinha. Um cheiro persistente de mofo e terra úmida emanava do local, um convite silencioso à escuridão. Nos fundos da casa, um pequeno quintal, murado e negligenciado, abrigava um poço desativado, há muito tempo seco e coberto por ervas daninhas, suas paredes internas úmidas e escorregadias, como uma boca cavernosa no chão, quase engolida pela vegetação selvagem. A localização, nos fundos da antiga matriz, adicionava uma camada de anonimato e um silêncio peculiar às noites, apenas quebrado pelo badalar distante dos sinos. Naquele sobrado da Rua do Arvoredo, entre as paredes simples e os cantos escuros, a parceria de José Ramos e Catarina Palce se solidificava. Ali, naquela moradia aparentemente comum, longe dos olhares curiosos e da opulência do Teatro São Pedro, a escuridão que os unira começava a encontrar seu palco. A casa, com seu porão oculto e seu poço esquecido, não era apenas um lar, mas o início de um pesadelo que em breve se materializaria, transformando a modesta Rua do Arvoredo em um cenário de horror indizível, selando o destino de muitos que cruzariam o caminho daquele casal. Ninguém, nas ruas de Porto Alegre, imaginava o que aconteceria ali. Na modesta casa da Rua do Arvoredo, onde a escuridão parecia se aninhar com uma familiaridade assustadora, a parceria entre José Ramos e Catarina Palce não demorou a se consolidar, transcendendo a mera convivência para se tornar uma simbiose macabra. Longe do burburinho dos salões da elite e das luzes cintilantes do Teatro São Pedro, a dupla estabeleceu um ritual sombrio que se tornaria o eixo de sua existência. A rotina dos dias ganhava um propósito gótico, um plano metodicamente arquitetado que revelaria a face mais fria e calculista da predação humana. José e Catarina frequentavam os mesmos locais públicos da elite porto-alegrense, mas não por puro entretenimento ou para se deleitar com as convenções sociais. Em vez de desfrutar das apresentações líricas ou dos debates políticos e culturais, eles transformavam esses cenários em campos de caça silenciosos e meticulosamente observados. Sentavam-se em cafés com mesinhas de mármore e cadeiras de ferro forjado, onde o aroma de café forte e charutos finos se misturava ao cheiro adocicado dos doces e à profusão de vozes. Dali, observavam o fluxo de pessoas que chegava e saía, como um riacho de almas desavisadas. Assistiam a espetáculos no Teatro São Pedro, agora com olhos que iam além do palco, varrendo as cadeiras de veludo e os camarotes, analisando cada figura, cada movimento. Circulavam pelo beco da ópera, um labirinto de ruelas estreitas, pouco iluminadas e ladeiras sinuosas, onde os boêmios, os amantes furtivos e os menos desavisados se misturavam sob a penumbra das lanternas a óleo que projetavam sombras dançantes sobre as paredes úmidas. Em todos esses lugares, eles não eram meros espectadores, mas observadores atentos, pesquisadores meticulosos das fraquezas humanas. O propósito era claro e brutal: identificar vítimas em potencial. A preferência recaía sobre homens de posses evidentes, anéis de ouro nos dedos, relógios de corrente a brilhar nos coletes, a qualidade do tecido de seus casacos, o porte altivo de quem não teme a escassez. Viajantes com dinheiro no bolso, comerciantes prósperos com caixas carregadas de valores, artesãos bem-sucedidos que exibiam sua fortuna recém-adquirida. Havia, porém, uma especificidade crucial: a necessidade de que essas vítimas fossem, preferencialmente, imigrantes alemães. Catarina, com seu domínio fluente do idioma alemão e sua notória dificuldade com o português, era o chamariz perfeito, a ponte para o abismo. Sua beleza austera, seus olhos profundos e a aura de vulnerabilidade de uma estrangeira recém-chegada eram uma isca irresistível, uma promessa de companhia e compreensão em uma terra distante. Testemunhos posteriores, recolhidos anos mais tarde por curiosos e investigadores, dariam conta da estranha mulher que se aproximava de homens solitários, sempre com a mesma língua e o mesmo sorriso contido, quase melancólico. A rotina de seleção e aproximação repetia-se com uma precisão cirúrgica, quase fria. José, com sua presença imponente, seu andar calmo e olhar penetrante, observava a distância. De um canto estratégico, ele examinava o alvo, um predador que estudava os movimentos de sua presa. Identificava os potenciais alvos, avaliava sua condição social, seus hábitos, e a eventual solidão ou busca por distração que os tornaria vulneráveis. Uma vez o homem escolhido, Catarina entrava em cena. Com movimentos calculados,
uma elegância discreta que contrastava com sua origem humilde. Ela abordava o escolhido. Iniciava uma conversa em alemão, sua voz suave mas carregada de uma melancolia que evocava simpatia, por vezes até uma compaixão protetora. A cada palavra, a cada frase insinuada, a cada olhar fixo e demorado, um encontro era sugerido. Não era uma sedução vulgar ou óbvia, mas uma promessa velada de companhia, de um breve refúgio da solidão, de um ouvido atento em uma terra estrangeira. Marcavam de se ver em um local discreto, quase sempre no beco da ópera, onde a penumbra das lanternas a óleo criava um cenário cúmplice para encontros furtivos e conversas sussurradas, longe dos olhos julgadores da sociedade. Sob o manto da noite e o olhar atento e discreto de José, Catarina conduzia o homem. O caminho era sempre o mesmo, um trajeto meticulosamente planejado, por ruelas escuras, mal iluminadas, ladeiras sinuosas e becos sem saída aparente, afastando-se progressivamente do bulício do centro. A cada curva, a cada passo sobre os paralelepípedos úmidos, o escolhido era levado mais fundo na teia, até a modesta, mas isolada, casa na Rua do Arvoredo. O silêncio da rua, que se intensificava à medida que se aproximavam do cemitério, era quase ensurdecedor. A fachada simples do sobrado, com suas janelas pequenas e a porta de madeira maciça que parecia sempre fechada, escondia o abismo que se abria logo atrás do umbral. Ali, na penumbra do interior, José Ramos esperava. Sua figura alta e silenciosa, quase uma sombra, emergia do canto mais escuro da sala assim que a vítima transpunha o umbral da porta. O cheiro de mofo e umidade do porão parecia subir, preenchendo o ambiente. Não havia tempo para reações, nem para o terror se instalar. A surpresa era imediata e brutal. A vítima mal tinha tempo de registrar a presença do segundo indivíduo antes de ser dominada com uma força e uma rapidez assustadoras, seus movimentos precisos e ensaiados. Um pano embebido em alguma substância, talvez clorofórmio, silenciava os gritos incipientes. O roubo era a primeira etapa do macabro ritual. Relógios de bolso de ouro e prata, carteiras recheadas de notas e documentos valiosos, anéis de pedras preciosas nos dedos, abotoaduras nos punhos das camisas, qualquer objeto de valor que pudesse ser convertido em pecúnia era subtraído com uma eficiência fria e calculista. José, com suas mãos firmes, guardava tudo. Não em um baú aleatório, mas em caixas de madeira cuidadosamente organizadas em um armário discreto no quarto principal da casa, cada uma contendo os despojos de uma vida interrompida. Eram souvenirs macabros, troféus silenciosos de suas caçadas, cada objeto carregando a história muda de uma existência apagada. Depois vinha a degola. O ato final, a culminância do horror, era executado por José. A lâmina afiada de uma faca de caça, de cabo de madeira escurecida pelo tempo, limpa e polida com um esmero quase religioso, era manejada com uma precisão que remontava, perturbadoramente, as histórias que o pai Farroupilha contava em sua infância, os detalhes sangrentos da degola, a forma eficaz de silenciar um inimigo. O corte, profundo e certeiro na garganta, era a réplica exata daquelas descrições. Um som gutural e sufocado escapava da vítima, seguido pelo jorro violento do sangue que se espalhava sobre o chão de madeira da sala, formando poças escuras que se infiltravam nas frestas do assoalho, manchando a madeira com uma memória indelével. O corpo, ainda quente e convulsivo, era arrastado sem cerimônia, sem um pingo de remorso, para o porão. A etapa seguinte acontecia na profundidade daquele porão. Escuro, úmido, com paredes de pedra bruta que suavam umidade constante e um chão de terra batida que ressoava sob os passos, o porão se tornava o palco de um trabalho grotesco. À luz bruxuleante de um lampião a querosene, os corpos eram esquartejados. Facas afiadas, com lâminas largas e pesadas, serras de açougueiro e machados, trabalhavam com uma eficiência desumana. Os membros eram separados do tronco, a carne era meticulosamente separada dos ossos, em um processo metódico, quase industrial, de desmembramento e descarnamento. O cheiro de sangue, vísceras e tecidos abertos enchia o ar denso e frio do subsolo, misturando-se ao odor persistente de mofo e terra úmida, criando uma atmosfera nauseabunda, quase sufocante. Catarina, com sua quietude habitual, auxiliava no processo, seus movimentos igualmente precisos e desprovidos de emoção. E aqui, na profundeza do horror, entrava o terceiro personagem, Carlos Klausner. Um açougueiro alemão, de idade aproximada entre 35 e 40 anos, proprietário de um estabelecimento na Rua da Ponte, atrás da igreja de Nossa Senhora das Dores.
Klausner havia chegado ao Brasil em 1859, não como um imigrante pobre em busca de oportunidades, mas como um proprietário de posses, trazendo alguma fortuna que investira sabiamente em seu açougue. Seu negócio prosperou rapidamente, tornando-se referência na região. A vitrine do seu estabelecimento, sempre impecavelmente limpa, exibia cortes de carne fresca e embutidos de qualidade, atraindo uma clientela fiel. As senhoras da alta sociedade, ao saírem da missa dominical, instruíam seus escravos a comprarem carne fresca e as linguiças especiais no estabelecimento do alemão, uma fama de qualidade que ele soubera construir com esmero e dedicação. Klausner era um homem solitário, um tanto recluso, cujo universo se limitava ao seu açougue, à casa adjacente e a poucas interações sociais. O encontro de Klausner com José Ramos, que falava alemão fluentemente, foi gradual e forjado pelas circunstâncias. José, com seu charme discreto e sua instrução, havia se tornado cliente assíduo do açougue, buscando sempre os cortes mais nobres e, eventualmente, conversando com o açougueiro. Conversas longas e discretas ocorriam no interior do açougue, após o expediente, quando a loja estava vazia e os cheiros da carne e das especiarias eram mais intensos, pairando no ar como um segredo. As paredes esmaltadas, os ganchos de metal pendurados no teto, as serras e facas afiadas dispostas sobre o balcão de madeira, tudo criava um cenário que se alinhava com a escuridão que José carregava. Foi em uma dessas conversas, de detalhes obscuros e sugestões veladas, com o tom de voz baixo e olhar furtivo, que Klausner, com sua expertise no processamento de carnes, ofereceu a solução grotesca para a eliminação das evidências. A sugestão era simples em sua monstruosidade, proferida com uma naturalidade que gelava o sangue: transformar a carne das vítimas em linguiças. Assim, não haveria vestígios humanos, apenas um produto comum e apreciado. Os ossos, por sua vez, não representariam problema. Poderiam ser dissolvidos em ácido, ou incinerados no próprio açougue, em um forno industrial de alta temperatura, sem levantar qualquer suspeita. A ideia, inicialmente talvez com a pretensão de ser uma brincadeira macabra, ou talvez um teste para a índole de José, foi aceita com uma frieza que surpreendeu até o próprio Klausner. Não houve um piscar de olhos, uma hesitação visível. Apenas um aceno de cabeça. As linguiças, agora com um ingrediente secreto e perverso, começaram a ser produzidas e vendidas no açougue de Carlos Klausner. A carne humana era misturada habilmente com carne bovina e suína, temperada com sal, pimenta do reino e uma mistura de especiarias importadas que o açougueiro dominava com maestria. A massa era então embutida em tripas, assumindo a forma familiar dos embutidos. Ninguém, nem os clientes mais assíduos, suspeitava de sua verdadeira origem. Pelo contrário, as linguiças tinham excelente aceitação no comércio de Porto Alegre. O sabor peculiar e a textura consistente logo se tornaram um atrativo, e a demanda aumentava a cada semana. As senhoras da alta sociedade, os comerciantes abastados, a elite da cidade, todos consumiam aqueles embutidos com prazer, elogiando a qualidade do produto e a perícia do açougueiro alemão. A ironia era cruel, o horror inimaginável. O segredo da Rua do Arvoredo e do açougue de Klausner estava bem guardado, temperado e servido, enquanto a cidade seguia sua vida, alheia ao banquete macabro que se desenrolava em seus bastidores. O ar de Porto Alegre, outrora impregnado de esperança, agora carregava o cheiro inconfessável de uma cumplicidade silenciosa e perversa. O ano de 1863, que começara com a efervescência do progresso e o brilho das transformações em Porto Alegre, lentamente cedia lugar a uma atmosfera de crescente inquietação. A chegada de agosto trouxe consigo não apenas o ar frio e úmido do inverno gaúcho, que se arrastava do Guaíba, mas uma sensação perturbadora de incerteza e medo que se infiltrava nas ruas e nos lares. Os crimes da Rua do Arvoredo, embora ocultos sob a fachada de normalidade da vida diária, não podiam permanecer completamente invisíveis. O silêncio forçado sobre as vítimas, a ausência repentina e inexplicável, começava a ser rompido pelos fatos irrefutáveis dos desaparecimentos que se acumulavam. Com o passar das semanas, a ausência de diversos homens pela cidade começou a ser notada de forma alarmante. Não eram apenas os vadios ou os desocupados que sumiam sem deixar vestígios, mas figuras com raízes firmes na comunidade, homens que tinham rostos reconhecíveis e vidas estabelecidas, comerciantes de longa data que não abriam suas lojas por dias, seus estoques intocados, artesãos com compromissos de trabalho inadiáveis, suas oficinas com as portas lacradas, viajantes que chegavam à cidade e simplesmente não partiam para seus próximos destinos.
As famílias, inicialmente preocupadas com simples atrasos ou viagens não anunciadas, logo se viam tomadas por um desespero crescente, que as levava a peregrinar pelas delegacias e pelos portos em busca de qualquer informação. As conversas nos mercados e nas feiras, antes animadas e cheias de trocas de mercadorias e fofocas inofensivas, ganhavam agora um tom apreensivo. Sussurros sobre sumiços estranhos e pessoas que desapareceram no ar se espalhavam como fogo em palha seca, atiçados pelo vento gelado que soprava do rio. Nos cafés, onde a fumaça dos charutos e o vapor do café forte criavam uma névoa densa, os habituais debates sobre política, economia e as últimas peças do Teatro São Pedro eram substituídos por indagações preocupadas, quase sussurradas. Onde estaria o Sr. Miller, que sempre entregava seus pães frescos aos domingos? Sua mulher está desesperada, ou alguém viu o Sr. Schneider, o relojoeiro, nos últimos dias? Sua loja na Rua da Praia está fechada, e seus aprendizes não têm notícias. A população, que antes consumia as linguiças de Klausner com prazer e sem questionamentos, agora começava a sentir o frio abraço do medo, uma sensação de vulnerabilidade que se instalava nas entranhas da cidade. Não havia uma explicação lógica para tantos desaparecimentos sem rastros, e a ausência de corpos era particularmente perturbadora. A pressão popular começou a se manifestar de forma mais organizada e visível. Cartazes com descrições rudimentares de homens desaparecidos, muitos deles em alemão, surgiam nos postes e paredes das ruas, pedindo informações, oferecendo recompensas. Vozes nas tavernas e nas reuniões comunitárias clamavam por respostas das autoridades, exigindo uma investigação mais aprofundada. As autoridades policiais, que a princípio haviam tratado os casos como fugas repentinas de devedores ou viagens não anunciadas, viram-se obrigadas a intensificar suas rondas e inquéritos, ainda que sem sucesso. O delegado Dário Rafael Calado, que antes era superior de José Ramos, sentia o peso da cobrança da elite e da população. O cerco, embora invisível e sem uma direção clara, começava a se apertar, e a atmosfera de suspense se infiltrava em cada esquina da cidade, como uma doença incurável. No açougue da Rua da Ponte, a tensão era palpável, especialmente para Carlos Klausner. O açougueiro alemão, outrora um homem recluso, mas de semblante calmo e concentrado em seu trabalho, mostrava sinais claros de nervosismo. Suas mãos, antes firmes e hábeis ao manusear as facas e serras para cortar a carne, tremiam levemente, fazendo errar cortes e manchar a bata alva com mais frequência. Seus olhos, antes focados em suas tarefas com uma precisão quase mecânica, agora se agitavam, observando as ruas através da vitrine com uma apreensão crescente. Clientes fiéis, acostumados com sua rotina metódica e seu profissionalismo imperturbável, notavam sua palidez, sua quietude incomum e, por vezes, sua falta de atenção aos detalhes que antes o tornavam tão elogiado. Havia algo de errado, algo que não se alinhava com o Carlos Klausner que conheciam. Em uma de suas conversas discretas com José Ramos, que ocorriam no final do expediente, quando o açougue estava vazio e a porta de ferro se fechava, abafando os sons da rua, Klausner expressou sua intenção de partir. A voz do açougueiro, que antes falava da solução macabra com uma frieza quase acadêmica, agora era carregada de uma urgência desesperada, quase um sussurro de pânico. Não consigo mais, ele teria dito, segundo registros indiretos de Catarina anos depois, em um dialeto alemão apressado. Os olhos das pessoas nas ruas. Elas estão começando a desconfiar, eu sinto. Eles olham para mim diferente. Preciso ir embora. Para o Uruguai. Lá, ninguém me encontrará, ninguém fará perguntas. A proposta era clara: fugir, levar o segredo consigo para uma terra distante, dissolver-se na multidão de imigrantes em Montevidéu. Para José Ramos, aquela declaração foi um gatilho frio e preciso. O controle era primordial. Klausner sabia demais. Ele era um elo vital na cadeia de crimes, uma testemunha viva da monstruosidade que se perpetrava na Rua do Arvoredo. As conversas, os detalhes sobre o processo de descarnamento e a transformação da carne em linguiças, tudo isso poderia ser revelado se Klausner fosse pego, ou se sentisse ainda mais pressionado. Permitir que o açougueiro partisse seria o mesmo que deixar uma ponta solta, um risco inaceitável para a fachada de normalidade e respeitabilidade que José havia construído com tamanha meticulosidade. A espiral de violência que ele havia iniciado, e da qual era o mestre controlador, não podia ser interrompida, ou pior, desmascarada, por um cúmplice em pânico. Klausner, que havia oferecido a solução macabra para os corpos das vítimas,
agora se tornará ele próprio um problema a ser solucionado. Em uma noite escura e úmida do final de agosto, a tensão atingiu seu ponto crítico. As ruas estavam mais silenciosas do que o habitual, envolvidas por uma neblina fina que se arrastava do rio, obscurecendo as luzes dos lampiões. Carlos Klausner, com sua inquietude crescente e a promessa de uma fuga iminente para o Uruguai a lhe martelar a mente, foi atraído até a casa da Rua do Arvoredo. Os detalhes exatos do como se perderam nos anais do tempo, mas as evidências posteriores e as confissões parciais sugerem que José Ramos o convocou sob o pretexto de uma última reunião, talvez para discutir a logística da partida de Klausner, para supostamente ajudá-lo com dinheiro para a viagem, ou para um último acerto de contas de um serviço prestado. O açougueiro entrou no sobrado que já era palco de tantos horrores, inconsciente de seu próprio destino, seus passos pesados ecoando brevemente no pequeno corredor. A porta de madeira maciça fechou-se atrás dele com um rangido abafado, selando seu fim. Não houve gritos que pudessem ser ouvidos pelos vizinhos, nem sinais de luta prolongada que pudessem atrair a atenção. José Ramos agiu com a frieza e a precisão que o caracterizavam, um golpe certeiro. A mesma faca de caça que ele usava para a degola das vítimas anteriores provavelmente foi empregada no cúmplice. O corpo inerte de Carlos Klausner, o homem que transformava a carne humana em linguiças, foi então arrastado para o quintal dos fundos, o mesmo quintal onde o poço desativado esperava silenciosamente. O quintal, negligenciado e coberto por ervas daninhas que cresciam vigorosamente na umidade do inverno, oferecia um local conveniente e discreto. Ali, próximo ao poço desativado, sob a luz bruxuleante e amarelada de um lampião a querosene, José e Catarina trabalharam juntos. Uma cova rasa foi cavada na terra úmida e escura, o solo revolvido em silêncio, apenas o som abafado das pás batendo na terra e o roçar das raízes. O corpo do açougueiro foi depositado, sem honras, no buraco, e coberto rapidamente pela terra revolvida. Não havia vestígios externos do crime visíveis a um olhar casual, apenas a terra fresca, que se misturava à vegetação, e a quietude que voltava a envolver o sobrado. Para encobrir o desaparecimento repentino de Klausner e a interrupção súbita de seu açougue na Rua da Ponte, José e Catarina arquitetaram uma versão conveniente e plausível. Em poucos dias, eles assumiram o açougue e a casa adjacente que pertencia a Klausner. A história que contavam aos poucos clientes, vizinhos e curiosos era de que o açougueiro, feliz com a súbita prosperidade acumulada ao longo dos anos, havia vendido tudo, o negócio, a propriedade, os equipamentos, antes de viajar subitamente para o Uruguai, ansioso por uma nova vida e novas oportunidades em Montevidéu. Ninguém questionou com veemência. A ideia de um imigrante próspero buscando novas terras, ou mesmo decidindo se aposentar de forma repentina, não era incomum na efervescente Porto Alegre do século XIX. No entanto, a inabilidade inerente do casal em fabricar as famosas linguiças de Klausner logo se tornou um problema insuperável e visível. José Ramos, apesar de sua precisão na violência e sua capacidade de observação, não possuía a maestria do açougueiro no preparo dos embutidos. Catarina, embora sua participação nos crimes fosse essencial e sua frieza, notável, também não dominava a arte culinária necessária para reproduzir o sabor e a textura que haviam conquistado a elite porto-alegrense. As novas linguiças, feitas sem a perícia, sem as proporções exatas de carne e especiarias, não tinham o mesmo sabor exótico, nem a mesma textura consistente. Faltava-lhes o toque, o segredo do mestre. O negócio de Klausner, que antes prosperava e atraía uma clientela vasta, começou a declinar rapidamente. Os clientes habituais, acostumados à qualidade superior, notavam a diferença no produto. Os comentários começaram nos balcões dos outros açougues, nas conversas de rua: as linguiças de Klausner não são as mesmas, não têm o mesmo tempero. As senhoras da alta sociedade, que antes mandavam seus escravos à Rua da Ponte, agora buscavam outras opções, desapontadas com a nova qualidade. As vendas caíam a cada semana, os lucros diminuíam. A fachada de prosperidade que José e Catarina tentavam manter no açougue, para justificar a suposta partida de Klausner e sua súbita aquisição, desmoronava sob o peso da mediocridade do produto. O cheiro de carne fresca e especiarias, que antes atraía os clientes para o açougue, agora parecia ter perdido seu encanto, talvez um prenúncio do que aconteceria quando a verdade começasse a emergir. Este capítulo marcou um ponto de virada sombrio na saga dos crimes da Rua do Arvoredo. A brutalidade dos assassinos havia atingido um novo patamar,
demonstrando a espiral de violência e o controle absoluto que José Ramos exercia sobre todos que o cercavam. Klausner, que havia se tornado cúmplice na monstruosidade, transformou-se em mais uma de suas vítimas, enterrado sem nome em um quintal distante. O segredo, agora, estava restrito a José e Catarina, e a incapacidade de ambos em manter o negócio do açougue revelava a primeira rachadura em seu plano sinistro, um sinal de que a teia de mentiras e sangue começava a se desatar. Porto Alegre, ainda aterrorizada pelos desaparecimentos e sem saber de sua causa, não fazia ideia de que a solução para um problema havia criado outro, ainda mais profundo, e que o açougue, antes um símbolo de prosperidade e bom paladar, agora era um lembrete silencioso e fedorento de um segredo enterrado, fermentando sob a terra úmida. O ano de 1864 trouxe consigo uma nova e densa camada de terror à já assustada Porto Alegre. A sombra dos desaparecimentos pairava sobre a cidade como um presságio, e o declínio do açougue de Klausner, agora nas mãos desastradas de José e Catarina, servia como um lembrete silencioso e inexplicável de que algo estava profundamente e intrinsecamente errado sob a superfície da vida cotidiana. A inabilidade do casal em manter a qualidade das linguiças foi um pequeno detalhe na superfície dos acontecimentos, mas a verdade oculta sob ele era muito mais grotesca, um abismo de maldade que aguardava para ser revelado. Abril de 1864 marcou o início do fim daquela fachada de normalidade. Naquele mês, o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, um taverneiro conhecido por sua jovialidade, seu jeito expansivo e por transitar com alguma prosperidade pelas ruas do centro, desapareceu sem deixar rastros. Januário era um homem de hábitos, e sua ausência da taverna, que ele dirigia com mão firme, era notada por muitos. Com ele, sumiu também seu jovem caixeiro, José Inácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos, um rapaz de semblante aberto, sorriso fácil e olhos curiosos, que acompanhava Januário em suas entregas e negociações pela cidade. O desaparecimento de Januário e, principalmente, do adolescente, causou um novo alvoroço na comunidade, que já estava à flor da pele com os eventos anteriores. Aos olhos de muitos, a cidade parecia agora engolir seus próprios habitantes sem qualquer explicação. Vizinhos da Rua do Arvoredo, uma via que se tornava cada vez mais o centro das atenções discretas, haviam visto Januário e o jovem caixeiro entrando na casa de José Ramos na noite anterior ao sumiço. As testemunhas, a princípio, não deram importância. Encontros sociais ou de negócios eram comuns entre homens daquela época. Contudo, o que se seguiu transformou essa observação banal em um presságio sombrio e irrefutável, um elo de uma cadeia de eventos que levaria à verdade. O cachorrinho preto de José Inácio, um pequeno vira-lata leal e de pelos lustrosos, de olhos vivos e agilidade notável, apareceu na manhã seguinte. Ele não saiu da porta do sobrado dos Ramos. Latia, a princípio de forma intermitente, depois em um lamento persistente e agudo, um som de desespero que ecoava pelas ruas silenciosas e mal iluminadas da Rua do Arvoredo. Os vizinhos observavam a cena com estranhamento e crescente preocupação. O animal, visivelmente aflito, arranhava a porta de madeira maciça, uivava para as paredes de reboco, farejava o chão, como se esperasse o dono que nunca mais sairia dali. Dias se passaram, e o latido do cão se tornou um som constante e perturbador na Rua do Arvoredo, uma melodia de desespero que ninguém conseguia ignorar. O animal definhava, recusando comida e água, mas não se afastava um centímetro da porta, como se sua lealdade o prendesse àquele limiar. Até que, de repente, o cachorrinho também desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante do que os latidos persistentes, um vazio que reverberava na consciência dos moradores. Algumas crianças, brincando nas proximidades do quintal da casa dos Ramos, notaram um cheiro peculiar que emanava do local, um odor de terra revolvida misturado a algo putrefato, um cheiro doce e nauseabundo. Semanas depois, o pequeno corpo do animal seria encontrado, o ventre misteriosamente rasgado, em um poço desativado no quintal daquela mesma casa, próximo aos escombros. A notícia do sumiço do cão e, em seguida, de sua descoberta macabra, chegou aos ouvidos das autoridades, adicionando uma camada bizarra e inegável à lista de desaparecimentos inexplicáveis, e apontando, de forma quase sobrenatural, para o sobrado na Rua do Arvoredo. Os rumores, que antes eram sussurros e fofocas veladas, agora ganhavam força de clamor popular e apontavam diretamente para a Rua do Arvoredo e seus moradores silenciosos. José Ramos, com sua reputação de ex-inspetor de polícia, sua estranha desenvoltura na alta sociedade e sua nova, e falida, empreitada no açougue, foi convocado a prestar esclarecimentos. Compareceu à delegacia com sua habitual elegância,
a barba rala bem aparada, o casimira impecável, perfumado com a discreta essência de sândalo e tabaco. Seu rosto era uma máscara impenetrável de calma, seus olhos grandes não demonstravam qualquer vestígio de nervosismo ou preocupação, apenas uma quietude calculada. No gabinete do delegado, ele se deparou com Dário Rafael Calado. Ironia do destino, Calado não era apenas o delegado-chefe da polícia, mas também seu ex-superior na época em que José Ramos trabalhava como informante da polícia. Calado era um homem de experiência, com uma carreira longa e respeitada, possuía um olhar perspicaz que ia além das aparências. Ele conhecia a natureza astuta e fria de José Ramos. José, com sua voz estranhamente grave e controlada, explicou ao delegado que Januário e o jovem caixeiro haviam, sim, dormido em sua casa na noite do desaparecimento, em um arranjo de cortesia, mas que partiram na manhã seguinte, cedo, para São Sebastião do Caí, uma cidade próxima, onde Januário teria negócios a tratar e que, por algum motivo, não haviam retornado. Calado, no entanto, não se convenceu. A calma de José parecia artificial demais, a história, conveniente demais, desenhada para enganar os menos astutos. Os anos de convivência com José, quando este era seu informante, haviam deixado em Calado a impressão indelével de que havia um abismo de frieza e manipulação por trás da polidez. O latido persistente do cão, os testemunhos dos vizinhos, a sequência dos desaparecimentos sem explicação, e agora a história do cachorrinho mutilado no quintal, tudo começou a se encaixar em um padrão sinistro na mente experiente do delegado. A intuição de Calado, forjada em anos de investigação policial, prevaleceu sobre a fachada impecável de José. Ele viu o monstro por trás do homem civilizado, a face da crueldade oculta sob o verniz social. No dia 18 de abril de 1864, a ordem de busca e apreensão foi emitida e assinada. Em uma manhã cinzenta e úmida, sob um céu carregado de nuvens baixas, um grupo de policiais, comandados pessoalmente por Dário Rafael Calado, invadiu a modesta casa da Rua do Arvoredo. A porta de madeira maciça, que antes guardava tantos segredos macabros, foi aberta com um arrombamento ruidoso, e o silêncio da casa foi quebrado pelos passos pesados das botas policiais, ecoando nos cômodos vazios. O que encontraram no porão paralisou até os policiais mais experientes, homens que já haviam testemunhado as piores atrocidades. Pedaços de um corpo humano, em avançado estado de decomposição, foram descobertos enterrados no chão de terra batida. O cheiro da morte, pútrido, agridoce e insuportável, impregnava as paredes de pedra bruta, subindo pelas escadas de madeira rangente e envolvendo o ambiente com uma névoa nauseabunda. Era o corpo de Klausner, o açougueiro, mas ainda não sabiam. No quintal dos fundos, a investigação se aprofundou. Ao examinar o poço desativado, há muito tempo seco e coberto por ervas daninhas, suas paredes internas úmidas e escorregadias como uma boca cavernosa, a equipe de Calado fez as descobertas mais aterrorizantes. Corpos mutilados, irreconhecíveis em sua desarticulação brutal, foram retirados de dentro do poço. Eram os restos mortais de Januário Martins Ramos da Silva e do jovem José Inácio de Souza Ávila, cujas identidades foram confirmadas pelos poucos objetos pessoais que resistiram à decomposição. O cachorrinho preto, com o ventre aberto e os ossos expostos, também estava ali, como um fiel e silencioso guardião dos mortos, sua presença atestando a crueldade final do assassino. A casa de José Ramos foi minuciosamente vasculhada em cada um de seus cômodos. E entre os pertences do homem elegante e meticuloso, em um armário discreto no quarto principal, encontraram souvenirs macabros, relógios de bolso de ouro e prata, carteiras de couro, anéis de pedras preciosas, abotoaduras gravadas e documentos pessoais. Objetos das vítimas, cuidadosamente organizados em caixas de madeira, como troféus de suas caçadas. Ali, em meio àquele inventário de vidas roubadas, a verdade nua e crua se revelou em toda sua extensão. Catarina Palce foi presa junto com José. A princípio, manteve um silêncio pétreo, seus olhos profundos e distantes sem expressar qualquer emoção, como se a cena de horror não lhe dissesse respeito. Mas, enquanto aguardava julgamento, enclausurada em uma cela fria e úmida, longe da presença controladora de José, algo em seu espírito pareceu ceder. Registros da época indicam que ela se converteu à seita dos Muckers, um movimento religioso ascético que pregava uma forma austera e puritana de vida, e que vivia isolado em colônias rurais no interior da província. Aquela conversão, ou talvez o peso insuportável do remorso acumulado, a levou a confessar os crimes. Em um depoimento detalhado, Catarina,
com a voz embargada e os olhos fixos no vazio, detalhou a participação de Carlos Klausner, o açougueiro, no processo de descarte das vítimas, confirmando que a carne humana era usada nas linguiças. Ela confessou que, no total, 6 homens haviam sido mortos naquela casa na Rua do Arvoredo. Seus corpos, transformados em linguiça pelo açougueiro, que também estava morto, enterrado no quintal dos Ramos, como mais uma vítima de sua própria criação. Seu diário, encontrado na casa da Rua do Arvoredo, revelou detalhes macabros dos crimes, com anotações frias sobre as colheitas, embora o número exato de vítimas permanecesse incerto, uma vez que o método de descarte impedia uma contagem precisa. A motivação, segundo ela, era clara e brutal: roubo. José e Catarina matavam para se apossar dos bens das vítimas, para manter uma fachada de prosperidade que os afastasse de seus passados sombrios. O jovem caixeiro, José Inácio, foi morto apenas por ser testemunha indesejada, um elo fraco na cadeia de silêncio. O julgamento foi rápido, quase sumário, reflexo da pressão pública e da necessidade urgente de uma resposta imediata das autoridades. Dário Calado, o delegado astuto, agora acumulava as funções de chefe de polícia e juiz de direito, uma prática comum na província para agilizar processos. Havia uma pressa evidente em encerrar o caso, afinal, José Ramos havia sido seu informante, e o escândalo de um ex-colaborador tão próximo poderia manchar sua reputação e a da própria corporação policial. José Ramos foi condenado à morte por enforcamento, uma sentença que, em um ato de clemência do imperador Dom Pedro II, foi depois comutada para prisão perpétua. Catarina, por sua vez, recebeu 13 anos de prisão com trabalhos forçados, uma pena severa para a época, mas que a poupava da forca. José Ramos negou tudo até o fim. Mesmo diante das evidências avassaladoras, dos depoimentos de Catarina e dos corpos encontrados, ele manteve sua máscara de inocência, seus olhos grandes fixos em um ponto distante, a voz grave e inabalável, nunca demonstrando remorso ou culpa. Passou décadas encarcerado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde as prisões eram mantidas em anexo, sempre afirmando sua inocência, um homem isolado em sua própria verdade sombria e perversa. Em 1893, aos cerca de 60 anos de idade, morreu na Santa Casa, doente, cego, sozinho, levando consigo os segredos mais profundos e inconfessáveis dos crimes da Rua do Arvoredo. Catarina cumpriu sua pena com a mesma quietude que a caracterizava. Foi libertada em maio de 1891. Pouco tempo depois, também faleceu, em circunstâncias que não foram amplamente registradas, seu fim tão discreto quanto sua existência anterior. O caso, com sua monstruosidade, teve pouca repercussão na imprensa local, estranhamente silenciado. Havia rumores persistentes de que o próprio imperador Dom Pedro II proibiu a divulgação detalhada dos crimes, temendo o impacto da notícia em uma nação que buscava ares de civilidade e progresso. Mas jornais franceses e uruguaios noticiaram amplamente o escândalo, levando o horror da Rua do Arvoredo para além das fronteiras do Brasil, chocando o mundo. Charles Darwin, o renomado naturalista, ao tomar conhecimento do caso, teria anotado em seus cadernos, com sua caligrafia precisa e analítica, uma frase perturbadora que ecoava a essência da maldade humana: há um chacal adormecido em cada homem. Até hoje, moradores da região relatam fenômenos inexplicáveis nas proximidades da antiga Rua do Arvoredo, agora chamada Rua Coronel Fernando Machado. Passos pesados em noites de neblina, arrastando-se pelos paralelepípedos úmidos e escuros, sem que ninguém seja visto. O latido distante de um cachorro que não está ali, um lamento fantasmagórico que ecoa no vazio das madrugadas. Sombras que se movem nos porões dos sobrados antigos, onde a escuridão parece mais densa e carregada de um peso invisível. A casa onde os crimes aconteceram nunca foi identificada com precisão, os registros desapareceram ao longo dos tempos, as placas foram alteradas, como se a cidade quisesse apagar aquela mancha de sua memória e de sua geografia. Mas o cheiro de sangue e carne putrefata, dizem os mais antigos, ainda impregna a memória coletiva de Porto Alegre, um eco duradouro de horror que se recusa a ser esquecido, um lembrete sombrio e macabro dos crimes que chocaram e silenciaram a capital da província do Rio Grande do Sul. E assim, a densa neblina que envolvia os crimes da Rua do Arvoredo finalmente se dissipou, revelando a crueza de uma verdade que a cidade preferia esquecer. A invasão policial, o horror indizível encontrado no porão e no poço desativado, os corpos mutilados, os objetos guardados como troféus, o fiel cachorrinho, vítima derradeira de uma crueldade sem limites, tudo desnudou a fachada de civilidade. A confissão de Catarina,
Um grito silencioso de remorso e desespero forjado no isolamento e na fé dos muckers, desvendou a participação do açougueiro Klausner e a grotesca dimensão dos crimes que por tanto tempo se alimentaram da ingenuidade da elite. José Ramos, o homem elegante e perfumado, carregou sua máscara de inocência até o fim, negando a face do monstro que habitava seu âmago, enquanto as correntes da justiça, mesmo que tardiamente e com a mão da clemência imperial, o alcançaram. Os crimes da Rua do Arvoredo são mais do que uma mera sucessão de fatos macabros. São um espelho sombrio que reflete as profundezas insondáveis da natureza humana. Eles nos lembram que a barbárie pode habitar sob o mais polido dos vernizes, que a escuridão pode florescer em meio à efervescência do progresso, e que, talvez, a anotação de Charles Darwin em seus cadernos ecoe uma verdade eterna. Há um chacal adormecido em cada homem, aguardando o momento de ser despertado. A cidade tentou apagar as marcas, alterar os nomes, mas o cheiro de sangue e carne putrefata, dizem, ainda impregna a memória coletiva de Porto Alegre, um sussurro gelado nos porões antigos e o latido distante de um cão que nunca encontrou a paz. Qual aspecto desta história real o perturbou mais profundamente? A frieza dos assassinos, a cumplicidade silenciosa, ou a facilidade com que o mal se disfarçou em meio à sociedade? Deixe sua reflexão nos comentários. Se você se atreveu a mergulhar nestas profundezas do passado e busca mais mistérios que desafiam a razão, prepare-se para o próximo relato de horror. Não se esqueça de deixar o seu like se a história o prendeu até o fim e de se inscrever no canal No Limite do Medo para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no abismo.